Olá, saudações a vocês, estudantes e demais interessados que por algum motivo chegou aqui a esse canal. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui nós estamos gravando aulas das disciplinas de formulação de ração, dietas e suplementos para animais, análise e controle de qualidade dos alimentos para animais e também nutrição de não ruminante. Estamos postando aqui no canal. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da formulação de rações, dietas e suplementos para animais. Nós vamos falar de conceitos introdutórios, ok? Bem como o que nós precisamos para formular uma ração para os animais, ok? Eu vou chamar a atenção que por esta aula ser um pouco longa, nós vamos dividir em duas partes. Então essa aqui é a primeira e você depois vai acessar a segunda para complementar, ok? Bom, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal para também ajudar a divulgar esse trabalho, ok? Vamos lá começar compartilhando a nossa tela. Muito bem, pessoal. Eu me chamo Luiz Carlos Machado, trabalho no IFMG Bambuí, sou professor. Então, hoje nós vamos falar aí sobre conceitos importantes. É a nossa primeira aula da disciplina de formulação do semestre, então nós vamos falar uma introdução geral, né, os conceitos importantes, bem como o que nós precisamos para formular, quais as informações que a gente precisa para formular uma dieta, uma ração para os animais. A primeira pergunta, então, que a gente se faz é o seguinte: qual que é a importância que o setor de nutrição animal tem para o agronegócio brasileiro? É um setor importante? O que você acha? Bom, no meu ponto de vista, é extremamente importante para o nosso agronegócio. O agronegócio é um setor da economia brasileira muito importante para o país, que gera muito emprego, renda, ok? Muito importante para o nosso desenvolvimento social e econômico. Dentro do agronegócio, nós estamos inseridos com a produção de rações no Brasil, né? E se estima, o Sim de Rações, se estima que em 2020 foram produzidos 81 milhões de toneladas de ração. Ou seja, o Brasil é um grande produtor mundial de ração, atrás apenas dos Estados Unidos, da China, né, se a gente desconsiderar a União Europeia como um só, tá? Considerar os vários países da União Europeia. Então, o Brasil é o terceiro maior produção de ração no mundo. 7% do volume de ração produzido no mundo vem do Brasil, tá? Então, isso é muito importante para o nosso agronegócio. Eu vou chamar a atenção também que, de acordo com a projeção do mapa para 2023, que eles fizeram alguns anos atrás, o Brasil está se tornando o maior exportador de carne do mundo. E para sustentar toda essa ideia, para fornecer alimentos de qualidade para os animais, o setor de alimentação animal é importantíssimo. Então, vamos começar a disciplina lembrando que o setor de nutrição animal no Brasil, ok, é extremamente importante. Nós estamos destacando aqui os animais de produção. Nós não podemos esquecer também que hoje o Brasil é um grande mercado de animais de companhia, talvez aí o terceiro maior do mundo, mercado de animal de companhia, ok? E nós temos que fornecer também alimento de alta qualidade para esses animais, ok? Bom, então a segunda pergunta é: o que é a formulação de ração? Como que a gente faz para formular ração? O que é essa tal de formulação? Bom, a formulação é muito simples, tá? A gente costuma explicar da seguinte maneira. De um lado eu tenho ingredientes. Nenhum ingrediente é completo. Por isso, eu os misturo para que eles formem uma mistura nutricionalmente adequada. Essa formulação, esse balanceamento, essa mistura que eu vou fazer, as proporções entre cada ingrediente, é o que eu vou determinar através da minha formulação de ração. Então, a formulação de ração é o processo no qual o nutricionista de animais vai determinar a quantidade de cada ingrediente a se colocar numa mistura, ok? Para que esse alimento que eu tenho lá no final seja nutricionalmente adequado para aquela espécie animal. Né? Animais de produção, por exemplo, a gente procura
formular de acordo com a exigência nutricional que proporciona máximo desempenho produtivo e reprodutivo, ok? Agora, é claro que animais de companhia, quando eu formulo para um cão, para um gato, por exemplo, eu não estou buscando isso. Eu estou buscando saúde e principalmente longevidade desses animais. O foco é um pouquinho diferente. Então, resumindo, a formulação de ração, o nutricionista vai fazer exatamente isso. Ele vai verificar cada proporção de cada ingrediente. Bom, isso, né, a gente já responde a terceira pergunta que eu proponho aqui. Não existe um ingrediente perfeito nutricionalmente. Você pode pegar qualquer ingrediente que for, milho, farelo de soja, farinha de carne, um feno, qualquer ingrediente que for, ele sempre vai estar faltando algum princípio nutritivo para aquela espécie animal. Então não existe. Por isso, nós equilibramos, nós misturamos isso para que seja nutricionalmente adequado. Vamos dar exemplo. O milho, ele tem uma energia muito boa para a maioria dos animais. Para alguns animais, ele até tem mais energia que o necessário na ração. Porém, o milho, ele tem menos proteína do que normalmente se necessita, ok? Menos lisina, que é o principal aminoácido, muito pouco cálcio, muito pouco fósforo. Então, é claro que nós vamos colocar outras fontes para complementar o milho. Esse processo todo é o processo de formulação, ok? Bom, vamos passar para frente, então. O que seria uma ração de custo mínimo? É outro conceito muito importante quando a gente fala de formulação. Bom, o custo mínimo é uma formulação onde eu consigo atender às necessidades nutricionais do animal, tá? Da maneira mais barata possível. Ou seja, o programa vai me falar qual a combinação de ingredientes que me dê um custo mais barato, tá? Lembrando que nem sempre esse custo mais barato é a melhor ração. Muitas vezes a ração pode ficar um pouquinho mais cara e vai melhorar em vários aspectos. Algumas vezes também, esse custo mínimo, o programa acaba estourando em alguns nutrientes que ele considera mais barato, né? E acaba não formulando uma boa ração. Porém, esse conceito de custo mínimo é importante principalmente para você começar a melhorar. Se você tiver a ração de custo mínimo, essa formulação, depois você, como nutricionista, vai melhorando a formulação pouco a pouco, ok? Para chegar a uma formulação ideal. Lembrando que quando a gente está formulando ração, a gente nunca aceita a primeira fórmula que chega para a gente. Nós precisamos sempre estar melhorando aquela fórmula passo a passo, ok? A formulação de ração não é algo assim que você vai sentar e vai formular e pronto, acabou. Não. Você vai formular, depois você vai ver em que você pode melhorar, o que você pode ajustar, para depois de algumas tentativas você chegar à formulação final. Bom, isso tudo para falar que para formular ração de custo mínimo, nós precisamos disso aqui, programação linear. E agora a gente vai falar rapidamente sobre métodos de formulação. Bom, programação linear é quando eu formulo pelo computador. Programação linear porque o programa utiliza de matrizes determinantes, tá? Então ele busca, né, lá na matriz, ele busca os melhores caminhos justamente para formular a ração mais barata possível, tá? É um pouco mais complexo essa questão de programação. Bom, no computador, quando eu estou formulando por programação linear, eu tenho várias vantagens, ok? Eu consigo trabalhar com um número de ingredientes muito maior, tá? Eu consigo fechar a ração de maneira muito mais prática, de maneira muito mais rápida, ok? Eu consigo a ração de custo mínimo, e isso é fundamental para a minha fábrica de ração, ok? A única desvantagem que hoje eu não vejo, né, era da informação 2021, eu não vejo como tanta desvantagem, é ter um computador para formular e conhecimentos de informática. Bom, mas nós não podemos deixar de citar que o método manual, que hoje não é utilizado, praticamente não é utilizado, ele é mais prático, necessita somente de lápis, né, de calculadora, de borracha, muita borracha, porque muitas vezes você vai apagar muitas vezes o que você faz, mas normalmente o método é muito trabalhoso, esse método manual é muito trabalhoso, tá? Poucos ingredientes, muitas vezes você fica meia hora a fazer o cálculo e depois não chega
a mistura não fecha 100%, e aí você tem que começar tudo de novo. Então, hoje em dia, as empresas trabalham com formulação no computador, tá? Às vezes, no mercado, às vezes numa fazenda ali, você faz um concentrado, uma coisa mais simples na mão, mas só isso, tá? É como se fosse uma coisa que a gente aprendesse praticamente somente na escola. Inclusive aqui nessa disciplina, tá? Essa semana e a próxima semana também a gente vai ensinar a formulação de ração manual, embora seja muito pouco cobrado hoje a nível de indústria, ok? Vamos passar para frente? O que seria uma ração? É um conceito, embora para mim seja muito simples, e eu não vejo muito motivo para ter tanta confusão, é um conceito que muitas vezes diverge entre as pessoas. Eu entendo ração como alimento completo, aquilo que você pega e fornece para o animal. Se ele comer somente esse ingrediente durante todo o dia, se for o alimento completo dele, vai ser uma ração. Todo mundo conhece a ração. Bom, eu percebo que algumas pessoas associam o termo ração com uma quantidade, talvez porque em outras línguas, outros idiomas, como por exemplo o espanhol, onde se usa a palavra ración ou porção, ok? Eles trabalham mais a ideia de porção, como a ração fosse uma porção do alimento naquele dia. Eu entendo que para nós, pelo menos como eu vejo a ração como o alimento completo que é fornecido para o animal, ok? Então, eu não vejo assim a ração como uma quantidade a ser oferecida em 24 horas, como algumas pessoas definem. Não. Bom, o conceito de ração está muito relacionado com o alimento completo, formulado e balanceado de acordo com as exigências daquele animal. Imagine, por exemplo, que o animal não vai ter acesso a mais nada. Você é responsável pela alimentação dele, então é óbvio que você vai dar um alimento completo para ele, né? Completo e balanceado, conforme a exigência de proteína, de energia, de minerais, de vitaminas, de fibras, de ácidos graxos essenciais, ou seja, de vários nutrientes. Esse alimento completo, então, a gente chama de ração, ok? Bom, e qual que seria a diferença, então, dessa ração para uma dieta? Quando nós estamos falando da dieta, o conceito é mais amplo, ok? O conceito da dieta envolve outros constituintes. Esse conceito de dieta é mais utilizado para animais que comem alimento seco, mas também alimento úmido ou até outro alimento em determinado período do ano. Vamos considerar, por exemplo, que as vacas, tá? Essas vacas vão receber uma dieta, é a terminologia mais adequada. Essa dieta vai ser basicamente composta de um concentrado e um volumoso, ok? Esse concentrado, ele é muito rico em proteína e energia, principalmente, tá? E o volumoso é rico em fibras. Essas fibras são fundamentais para a saúde do processo ruminal, da fermentação ruminal, a saúde do rumen do animal. Mas também esse animal pode receber um sal mineral em determinada época do ano, ou pode receber um sal mineral durante todo o ano, conforme o objetivo que se queira ter naquela atividade produtiva. Muitas vezes você quer que esse animal ganhe muito peso durante todo o ano, então você vai entrar com uma suplementação. Além disso, quando a gente fala de dieta, eu não coloquei aqui, mas algumas pessoas consideram também a água, ok? Então, a dieta consiste, né, dos vários itens. É diferente da ração, que é um alimento só, que é o alimento completo. A dieta já considera vários outros itens, ok? Bom, e qual que é a diferença, então, de ração e concentrado para bovinos e equinos? Por exemplo, quando você vai lá na loja agropecuária e pede aqui, ó, 100 quilos de ração de vaca, 22%. Esse 22%, só lembrando, normalmente é o nível de proteína que se considera. Vaca 22%. Ok? Tem 20, tem 24. Bom, aqui é uma confusão que se faz a nível de mercado quando se chama o concentrado de ração. É mais comum você chegar numa loja agropecuária, pelo menos aqui na minha região, e comprar ração para cavalo, ração para equino. O que, na verdade, para a gente seria um concentrado, porque aquilo ali não é alimento completo para o animal. Um cavalo não pode viver somente disso aqui, somente de um concentrado. Ele tem que comer o volumoso para a correta saúde intestinal, para o máximo desempenho dele. Ok? Bom,
A pergunta agora é, o que seria um suplemento vitamínico mineral? Nós vamos falar aqui agora de suplementos, vamos definir o que é cada suplemento. Bom, suplemento vitamínico mineral é um suplemento adicionado à ração que vai conter principalmente microminerais e vitaminas. Para a gente entender como que isso funciona, imagina se toda fábrica de ração tivesse que comprar as suas fontes de vitaminas e microminerais. Ia ser muito difícil, a logística de compra e armazenamento ia ser muito complexa, ok? Uma fábrica de ração gasta muito pouco, por exemplo, selenito de sódio, que é a nossa fonte de selênio. Então, um saco de selenito de sódio, de 10 quilos, por exemplo, ia durar anos. E é complicadíssimo de armazenar isso aí. Né? Além de que seria muito mais complexo a aquisição de tantas fontes. Se faltar uma fonte no mercado, né, a fábrica de ração não consegue formular. Então, fica muito mais fácil ela comprar de uma empresa, de uma fábrica que trabalha somente vendendo premix, que são as famosas premixeiras, ok? Então, o que é que a fábrica faz? Pega esse premix, mistura com os ingredientes e ao final você tem uma ração. Então, o suplemento é isso, é algo que vai ajudar na composição de uma ração, ok? Eu só vou chamar a atenção que essa inclusão vai ser dada conforme a recomendação do fabricante, ok? Por que do fabricante? Porque é ele que concentra isso dentro do produto comercial. O produto comercial vai ser os minerais, as vitaminas, mais um veículo. Isso aqui, as minerais e vitaminas, pode variar em concentração. Né? Se tiver muito alto, você coloca menos veículo. Se tiver mais baixo, você coloca mais veículo. Então, como ele que faz essas contas, nós, tá, o fabricante vai indicar uma quantidade para você colocar na sua ração, ok? Bom, chama atenção que nessa disciplina ou na nutrição de não ruminantes, nós ensinamos também a formular premix, ok? Você depois pode encontrar o vídeo aqui nesse canal. Bom, o que seria um núcleo? Olha só, algumas pessoas, nós de uma maneira geral, misturamos alguns conceitos aí de núcleo, de premix, ok? Não que um seja certo ou que seja errado, não. Muitas vezes o que eu estou chamando aqui de núcleo, outra pessoa pode chamar de outra coisa. Ou premix pode chamar também de outra maneira diferente. O que eu estou chamando de núcleo? Eu estou chamando a fonte de vitaminas, microminerais, mas também aminoácidos e macrominerais. Já acrescentamos alguma coisa. Tá? Eu chamo a atenção também que, assim como o premix, no núcleo pode ter também alguns aditivos interessantes para o processo nutricional ou para a conservação da ração. Então, o que tem no núcleo? Ó, nós temos as fontes de vitaminas, nós temos as fontes de micro e macrominerais, tá? Nós temos também alguns aditivos e nós temos alguns aminoácidos, principalmente os primeiros aminoácidos mais importantes, o que normalmente é lisina, metionina e treonina, ok? Bom, então, a partir do núcleo, um pequeno produtor que tem uma pequena fábrica de ração vai poder fabricar a sua ração. Ele não vai precisar comprar esse monte de coisa. Comprar aminoácido é complicado. Comprar o premix pode ser complicado para alguns. As fontes vitamínicas e minerais nem se fala. Então, se o produtor tem um núcleo, ele vai misturar normalmente milho, farelo de soja, ou mais algum outro ingrediente, e vai ter a ração dele pronta, ok? Eu só chamo a atenção que, nesse caso, vai facilitar a vida dele, mas ele está amarrado a uma formulação previamente feita pela fábrica de ração, que vai informar no rótulo do produto como utilizar as proporções que o produtor vai misturar, ok? Uma dica interessante, por que Suimix 50 aqui, ó, nesse caso, 50? 50 porque normalmente é 50 quilos por tonelada, tá? 50 quilos por tonelada, 5 a cada 100, 5%. Ok? Então, muita gente coloca o nome aqui, muita empresa coloca o nome de acordo com o nível de inclusão que ela trabalha, ok? Bom, aqui nós temos também um núcleo para bovinos, ok? Vejam aqui, por exemplo, que eles indicam 30 para 1.000, ou seja, 3 por 100, 3%,
ok? E esse núcleo aqui, ó, vai conter os micro e macro minerais, além de algumas vitaminas, além de ter aqui até um aditivo, que é o antioxidante, justamente para evitar a oxidação, nesse caso, de vitaminas lipossolúveis do premix, ok? Bom, agora, o outro conceito que nós já vamos falar de suplemento é o concentrado. Veja bem, nós falamos sobre o premix, nós falamos sobre o núcleo, agora a ideia é concentrado. O concentrado vai favorecer ainda mais a vida de quem vai formular uma ração ou quem vai misturar uma ração na granja. O concentrado só vai bastar uma fonte energética para ser acrescentada. É como se a fábrica de ração deixasse a ração quase pronta, faltando somente a adição de milho, né? Então aqui nós temos um concentrado para suínos, um concentrado para aves, aqui também um concentrado para aves. E vejam bem, ó, aqui nós temos modo de usar. Nós vamos misturar 40 quilos desse concentrado para 60 quilos de milho. Ou seja, esse concentrado entra em 40%, o milho vai entrar em 60%. Vejam que já é quase uma ração pronta que a empresa está vendendo, faltando para o produtor somente acrescentar o milho, facilitando muito a vida dele na granja. Ele vai comprar esse produto, vai misturar com milho, é mais fácil dele comprar e armazenar o milho do que comprar vários e outros ingredientes. A desvantagem disso é que a formulação está fechada, não tem como você mudar a formulação. Porque se você mudar a formulação, né, você desequilibra o processo. Mesmo porque a fábrica não te informa o que ela utilizou e as proporções que ela utilizou. Embora ela forneça aqui a composição básica do produto, o que esse produto tem, ok? Ela não fala a quantidade. Então, não dá para você saber a composição nutricional desse produto, ok? Bom, ainda nessa linha de suplementos, nós temos também o sal mineralizado. Aqui, por exemplo, um sal mineral para equinos, ok? Que tem vários minerais aqui importantes para o animal. E aqui um detalhe é que não há adição de cloreto de sódio. Digo para vocês que algumas pessoas, algumas lojas vendem sais para você depois adicionar o cloreto de sódio ou sal de cozinha, ok? Esse aqui, por exemplo, tá? Ele já é pronto. É você pegar e fornecer para o animal vai conseguir ingerir aí, né, dependendo do animal, 100, 150 gramas por dia. Não é tanto, né? Bom, aqui nós já temos um sal com adição de cloreto de sódio, ou seja, você vai precisar adicionar cloreto de sódio nesse sal mineral para ele ficar pronto, tá ok? É claro que essa mistura, normalmente, ela é mais cara. Porém, a partir do momento que o produtor adiciona sal, fica mais fácil para ele trabalhar. Ele compra menos produto, o transporte é mais simplificado e ele vai depois adicionar o sal que ele consegue comprar na própria cidade, ok? Então aqui o mesmo premix, tá vendo? Com adição de sal. Bom, nós temos também sal proteinado, fechando essa ideia de suplementos, né? Esse sal proteinado é dado para ruminantes e tem uma quantidade considerável de uma fonte de nitrogênio, principalmente nitrogênio não proteico, ureia. Tanto é que aqui, ó, eles indicam, ó, cuidado para dar isso para equinos, porque não é recomendado alimentos com alto nível de ureia para equinos, porque o animal pode se intoxicar, ok? Então aqui nós temos aqui os minerais, nós temos também um nível de proteína bruta considerável, vinda de nitrogênio não proteico, que vai ser fornecido para ruminantes, principalmente em épocas, né, de seca, época de inverno, por exemplo, onde nossas pastagens estão, de certa forma, com menor qualidade nutricional, nós vamos fortalecer o processo nutricional através desse nitrogênio não proteico, além de fornecer os minerais para o animal, ok? Bom, nós não falamos aqui de outros suplementos dados para os animais, principalmente animal de companhia, que é muito comum. A gente poderia falar também, porque é objetivo nosso aqui, né? Nós temos aí, por exemplo, o VitaGold. O VitaGold é um suplemento vitamínico fornecido para os animais,
tá? Por exemplo, quando o animal está de alguma maneira debilitado, tá? Está em processo de recuperação, quando ele está com comportamento anormal, tá? É muito comum você potencializar, tá, a nutrição dele, fornecendo, além do alimento completo, além da ração também, o VitaGold. E dentre outros vários suplementos, nós temos, por exemplo, o Glicopan, é um suplemento muito interessante para animais, ok? Animais em recuperação também, além, né, de alguns outros suplementos que a gente pode oferecer, não só oferecendo vitaminas, microminerais, mas também melhorar a flora intestinal do animal. Existem vários suplementos no mercado, ok? Chama atenção nesse slide que toda rótulo de ração, toda embalagem vai conter informações dos níveis de garantia. A gente fala muito em níveis de garantia. Embora muitas vezes na formulação a gente utilize outros conceitos para formular outros nutrientes, quando nós vamos colocar um produto no mercado, nós temos que desenvolver alguns níveis de garantia, né? Alguns nutrientes aqui, ó, alguns princípios nutritivos vêm em valor mínimo, como a proteína, o extrato etéreo, e outros com valor máximo. É como se o Ministério quisesse ajustar a qualidade dessa ração, garantindo o mínimo de alguns nutrientes e máximo de outros que o excesso poderia prejudicar, ok? Mas no final acaba distanciando um pouco daquilo que se considera para formular. De qualquer forma, é algo aí interessante aos níveis de garantia que a gente fornece aí nas embalagens, ok? Bom, há alguma diferença entre a formulação para ruminantes e não ruminantes? Tá? E aqui nós vamos chamar a atenção que normalmente o cavalo ele aproxima muito do ruminante quando a gente está fazendo a dieta dele, mesmo ele não sendo ruminante, né? Bom, há duas diferenças principais que a gente vai comentar agora, ok? A primeira é a expressão da concentração dos nutrientes, tá, nos ingredientes. Quando você vai para uma tabela, por exemplo, de não ruminantes, pensa, por exemplo, na tabela de Rostanho para suínos e aves. Daqui a pouco nós vamos mostrar isso aí, tá? Não nessa aula, porque ela vai ser dividida em dois, mas na próxima aula, né? Quando você pega lá a concentração dos nutrientes, está em base de matéria natural, como oferecido. Por quê? Porque não se trabalha com alimentos úmidos. Então, se considera ali que normalmente esses alimentos têm em média 10% de umidade somente, e aquela concentração daquele nutriente ali tá em base de matéria natural, como oferecido. Tá? Milho, por exemplo, 7,5% de proteína. Varia um pouquinho, algumas tabelas trazem valores diferentes, né? Mas esse 7,5% de proteína é como oferecido. É como se você pegasse o milho, analisasse, vai dar 7,5%, considerando que o milho tem também umidade. Já para não ruminantes, as tabelas costumam vir em base de matéria seca, ou seja, eles retiram a umidade como se você expressasse a concentração do nutriente sem umidade, somente dentro da matéria seca. Então, aquele milho que é apresentado lá na tabela de não ruminantes, suínos e aves, como 7,5% de proteína, na tabela de ruminantes ele costuma ter um valor mais elevado, porque se desconsiderou a água, a concentração daquele princípio nutritivo. Ok? Se você pegar as tabelas e manejar, você vai ver que tem essa diferençazinha e isso precisa ser considerado pelo nutricionista que está formulando, ok? Bom, além disso, esse dado é extremamente interessante. Vamos lá. Nutricionista de não ruminante, fora equinos, a gente equilibra o alimento completo e fornecemos ao animal de forma à vontade ou controlada. Então, é como se, para não ruminantes, como por exemplo aves, eu formulasse um alimento completo, ok? E fornecesse para essa ave ou em quantidade controlada ou em quantidade à vontade, ad libitum. Normalmente, para animais em crescimento ou animais em lactação, nós damos ração à vontade. Mas, se o animal não estiver em crescimento, ele estiver em manutenção, como, por exemplo, porcas que estão em manutenção, estão ainda em gestação inicial, nós vamos ter que limitar esse alimento. Senão, pode ser que o animal coma demais, o consumo dele é muito superior ao que ele necessita para se manter, e o animal engorda demais. E a gente sabe que animais, tá, obesos, animais acima do peso,
não são bons para a reprodução. Não é bom. Não é bom para a longevidade, ok? Não é bom para o processo reprodutivo. Normalmente não é interessante para a gente. O que a gente faz? A gente limita, então, para alguns animais. Bom, então, para não ruminantes, em resumo, eu formulo o alimento completo e ofereço para esse animal, ou em quantidade controlada, ou à vontade, ok? Diferentemente de ruminantes e equinos, onde eu considero os nutrientes devem vir uma dieta composta por um volumoso, um concentrado e às vezes um sal mineral. Então aqui nós já estamos falando em nutrientes por dia, não mais em nutrientes por quilo. Vamos dar exemplo para ficar mais claro. Para a galinha, por exemplo, você pode trabalhar 16% de proteína bruta. Você vai colocar aquela quantidade no alimento e vai oferecer para o animal, dentre outros nutrientes. Já aqui para bovinos e equinos, eu vejo a quantidade daquele nutriente por dia, vou oferecer uma quantidade de ração que satisfaça, ok, essa necessidade nutricional. Por exemplo, vacas em determinadas condições, produção de leite, peso, lactação, isso varia muito, mas vacas precisam, por exemplo, de 1,5 kg de proteína bruta por dia. Eu vou equilibrar os alimentos com aquela quantidade a ser fornecida por dia para fornecer aquela quantidade do nutriente, 1,5 kg de proteína. Assim também é para a energia, assim também é para o cálcio, para o fósforo e para outros princípios nutritivos. Então vejam vocês que há uma diferença grande no método de formulação, onde para os animais de cima eu formulo um alimento completo e ofereço para o animal, ok? E embaixo eu ofereço uma quantidade conforme aquelas exigências que eu trabalhei, que são exigências diárias, tá? Lembrando, por exemplo, para ficar mais claro ainda, que para não ruminantes eu considero, por exemplo, a porcentagem ou gramas por quilo de proteína, de cálcio, de fósforo, de aminoácidos, uma quantidade por quilo de energia, ok? Uma quantidade de energia por quilo de ração. E para não ruminantes eu vou considerar alguns nutrientes, porém a quantidade do nutriente por dia. Pessoal, então conforme eu tinha comentado com vocês, nós vamos dividir esse vídeo em dois, porque senão fica um vídeo muito extenso. Nessa primeira parte, nós falamos um pouco de uma introdução à formulação de ração, bem como alguns conceitos que a gente considera fundamentais para entender a formulação. E na segunda parte, ok? Em outro vídeo, nós vamos falar do que nós precisamos realmente das informações básicas para a gente formular uma ração. Ok? Aguardo vocês lá então. Muito obrigado.